Um homem que acabara de perder tudo encontrou dois idosos que tinham sido abandonados por quem mais amavam. E o que ele fez naquele momento mudaria 3 vidas para sempre. Era uma época em que o interior do Brasil ainda respirava o ritmo lento das estradas de terra e das chuvas que lavavam a alma. Final do século XIX, quando as fazendas se espalhavam pelas colinas e os peões caminhavam léguas inteiras em busca de trabalho e de um lugar para chamar de lar. Naqueles tempos, a vida no campo era dura, mas cheia de dignidade. As pessoas se conheciam pelos gestos, não pelas palavras. Um homem era medido pela força do seu braço e pela bondade do seu coração. E quando a tristeza batia à porta, era comum ver alguém seguindo sozinho pela estrada, carregando nas costas não apenas um fardo, mas também a esperança de dias melhores. Mas às vezes, nessas mesmas estradas poeirosas, onde tudo parecia perdido, o destino preparava encontros que nenhuma chuva conseguiria apagar. Encontros que nasciam da dor compartilhada e se transformavam em laços mais fortes que o próprio sangue. Porque essa é uma daquelas histórias que nossos avós contavam nas noites frias, quando a família se reunia ao redor do fogão a lenha e as crianças ouviam caladas, aprendendo que a verdadeira riqueza não se mede em moedas, mas em gestos de amor. Se você também acredita que essas histórias precisam ser preservadas, se inscreve no canal e comenta de qual região você está assistindo. Vamos manter viva a memória do nosso povo. A chuva fina caía mansinha sobre a estrada de terra, transformando o chão em lama vermelha que grudava nos pés descalços de Miguel. Ele tinha 28 anos, ombros largos de quem trabalhou a vida inteira no campo e um olhar que carregava uma tristeza recente demais para ser escondida. Nos braços, envolto num cobertor de lã puída, estava seu filho. Um bebê de apenas 15 dias, tão pequeno que cabia inteiro entre o peito e os braços do pai. O menino dormia profundamente, alheio ao frio, alheio à chuva, alheio à dor que cortava o coração do homem que o carregava. Miguel caminhava devagar, protegendo o filho com o próprio corpo. Cada passo era pesado, não pela distância percorrida, mas pelo peso da ausência. 3 semanas atrás, sua vida era diferente. Ele tinha uma esposa, tinha uma casa pequena, mas arrumada, tinha planos. E então o parto chegou, e Ana não resistiu. O bebê sobreviveu, mas ela partiu, deixando Miguel com um filho nos braços e um vazio no peito que parecia não ter fim. O patrão da fazenda onde trabalhava foi gentil, mas direto. Miguel, você precisa de tempo para cuidar do menino. Quando estiver pronto, volta. A porteira está sempre aberta para você. Eram palavras bondosas, mas Miguel sabia a verdade. Um peão sem mulher, com filho recém-nascido, não consegue trabalhar de sol a sol. Precisava de ajuda, precisava de família. E foi por isso que ele estava ali, naquela estrada, debaixo da chuva. Ia em direção à vila vizinha, onde morava uma tia distante de Ana. Talvez ela pudesse ajudar. Talvez aceitasse cuidar do menino enquanto ele trabalhava. Talvez houvesse uma solução. O bebê se mexeu um pouco, fazendo um barulhinho suave. Miguel parou, ajeitou o cobertor para que nenhuma gotinha de chuva molhasse o rostinho do filho. Calma, meu pequeno, sussurrou, a voz embargada. Seu pai vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Mas no fundo, Miguel não tinha certeza de nada. Estava cansado, estava triste, estava sozinho. E a chuva continuava caindo, como se o céu também chorasse com ele. Foi quando avistou a árvore. Era uma árvore grande, antiga, com copa generosa que se estendia sobre a beira da estrada como um guarda-chuva natural. E debaixo dela, sentadas sobre pedras, estavam 2 figuras imóveis. 2 vultos escuros contra o cinza da tarde chuvosa. Miguel franziu a testa e diminuiu o passo. Eram pessoas, um homem e uma mulher, pelos trajes.
Idosos, ao que parecia, estavam completamente encharcados, as roupas coladas no corpo, os cabelos grisalhos pingando água. A mulher tinha a cabeça encostada no ombro do homem, numa postura de quem já não tinha mais forças para se manter ereta. O homem olhava fixo para a estrada vazia, como se esperasse algo, ou alguém, que não viria. Miguel hesitou. Parte dele queria apenas seguir em frente. Ele tinha seus próprios problemas, seu próprio fardo, mas outra parte, a parte que Ana sempre dizia ser o melhor dele, não conseguia simplesmente passar reto diante de duas pessoas visivelmente necessitadas. Aproximou-se devagar, pisando na lama com cuidado. Quando estava a poucos metros, parou. "Boa tarde", disse, a voz rouca de quem passou horas sem falar. "Os senhores precisam de ajuda?" O homem idoso ergueu os olhos lentamente. Tinha o rosto marcado pelo tempo, rugas profundas, barba grisalha mal feita, mas o que mais chamou a atenção de Miguel foram os olhos. Olhos cansados, vazios, de quem já tinha desistido de esperar qualquer coisa boa. "Ajuda?", repetiu o velho, com um riso amargo. "Ajuda já não vem mais, moço." A mulher não levantou a cabeça. Apenas continuou encostada no ombro do marido, tremendo de frio. Miguel olhou ao redor. Não havia casa por perto. Não havia carroça. Não havia nada além daqueles dois velhos encharcados debaixo de uma árvore, no meio do nada. "Os senhores moram perto daqui?", perguntou. O velho balançou a cabeça. "Não moramos em lugar nenhum, rapaz. Fomos deixados aqui." Miguel sentiu um aperto no peito. "Deixados? Como assim?" Foi então que a velha finalmente se mexeu. Ergueu o rosto devagar, revelando olhos vermelhos de tanto chorar. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. "Nosso filho, nosso próprio filho." Disse que ia buscar água. Disse que voltava logo. Ela engoliu seco, as lágrimas se misturando com a chuva no rosto enrugado. Isso foi ontem de manhã. Miguel ficou paralisado, processando as palavras. O próprio filho tinha abandonado os pais idosos na estrada? Deixado ali como se fossem nada. O velho completou, a voz carregada de uma dor que parecia pesar mais que qualquer chuva. "A gente percebeu quando escureceu e ele não voltou. Tentamos caminhar, mas ela não aguenta mais." Ele olhou para a esposa com ternura infinita. 52 anos juntos, e agora a gente está aqui. Miguel olhou para o bebê em seus braços, depois para os dois velhos encharcados. E naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Não era raiva, não era pena, era outra coisa. Um reconhecimento profundo de que neste mundo ninguém deveria enfrentar o abandono sozinho. Se essa história já te tocou até aqui, curta o vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas. O que vem a seguir vai mostrar que a bondade transforma destinos. Miguel ficou parado por um longo momento, a chuva caindo sobre seus ombros, o bebê seguro em seus braços. Olhava para aqueles dois idosos tremendo de frio e via neles algo que conhecia bem. A solidão que dói mais que qualquer ferimento físico. Ele mesmo tinha perdido Ana há apenas 3 semanas. Sabia o que era acordar e não encontrar mais a pessoa amada ao lado. Sabia o que era sentir que o chão tinha sumido debaixo dos pés. Mas pelo menos ele tinha escolhas. Tinha pernas para caminhar. Tinha forças para recomeçar. Aqueles dois velhos não tinham nada além um do outro, e nem isso seria suficiente se continuassem ali, expostos ao tempo. "Quanto tempo faz que não comem?", perguntou Miguel, a voz mais suave. O velho hesitou como se tivesse vergonha de responder. "Desde anteontem. Meu filho disse que ia trazer comida junto com a água. Disse que tinha arranjado trabalho numa fazenda perto e que ia nos buscar depois. Disse..." Sua voz falhou. Disse muita coisa. A velha começou a chorar baixinho, escondendo o rosto nas mãos trêmulas. "A gente incomodava ele, moço. A gente entendia.
casa pequena, filhos para criar. Mas a gente tentava ajudar no que podia. Eu costurava, ele carregava lenha. A gente não queria dar trabalho. Miguel sentiu a garganta apertar. Conhecia histórias assim. O interior do Brasil estava cheio delas. Velhos que se tornavam fardos para filhos que mal conseguiam sustentar a própria família. Não era maldade sempre. Às vezes era desespero. Mas isso não tornava o abandono menos cruel. Ele olhou para o cobertor que cobria apenas parcialmente seu filho. Era o único que tinha. Depois, olhou para os próprios ombros, onde carregava um poncho de lã grossa que tinha pertencido ao pai. Era velho, remendado em alguns pontos, mas ainda servia para proteger do frio. Miguel tomou uma decisão. Sem dizer palavra, tirou o poncho dos ombros. A chuva fina imediatamente começou a molhar sua camisa simples, mas ele não se importou. Aproximou-se dos dois velhos e, com cuidado, estendeu o poncho sobre os ombros deles. "Moço, não precisa", começou o velho. Mas Miguel já estava ajeitando o tecido, certificando-se de que cobria ambos. "Precisam mais que eu", disse simplesmente. A velha ergueu os olhos, surpresa e emocionada. Suas mãos trêmulas tocaram o poncho quente e novas lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. "Que Deus abençoe o Senhor. Que Deus abençoe." Miguel se afastou um passo, ajeitando o bebê nos braços. A chuva agora molhava suas costas diretamente, mas ele sentia algo mais forte que o frio. Sentia que estava fazendo o certo. "Como são os nomes dos senhores?" perguntou. "Antônio", respondeu o velho, a voz mais firme agora. "Antônio Ferreira, e ela é Rosa, minha esposa." "Miguel", apresentou-se o peão. "E esse aqui?" Ele olhou para o bebê dormindo. "É meu filho. Ainda não dei nome. A mãe dele ia escolher, mas ela não resistiu ao parto." Um silêncio pesado caiu entre eles. Era a dor reconhecendo a dor. O luto reconhecendo o abandono. A solidão reconhecendo a solidão. Dona Rosa foi a primeira a falar, a voz trêmula, mas carregada de sinceridade. "Sinto muito, meu filho. Tão novo, tão pequeno o bebê. Deus sabe o que faz, mas às vezes a gente não entende." Miguel assentiu, sem conseguir falar. Ficou ali parado, debaixo da chuva, segurando o filho, olhando para aqueles dois velhos que agora tinham um poncho para os proteger, mas ainda não tinham para onde ir. E foi nesse momento que ele entendeu algo importante. Ele não era o único que precisava de ajuda. Aqueles dois idosos também precisavam, e talvez, apenas talvez, eles pudessem ajudar uns aos outros. "Seu Antônio, Dona Rosa", disse Miguel, surpreendendo a si mesmo com as palavras que saíam da própria boca. "Eu moro a umas 2 léguas daqui. É uma casa pequena, simples, mas tem teto, tem fogão a lenha, tem onde dormir." Ele respirou fundo. "Se quiserem, podem vir comigo." Os dois velhos ficaram imóveis, como se não acreditassem no que tinham ouvido. O senhor está nos convidando para sua casa?" perguntou seu Antônio incrédulo. "Estou, não tenho muito para oferecer, mas é melhor que ficar aqui na chuva." Miguel ajeitou o bebê no colo. "E para ser sincero, eu também preciso de ajuda. Não sei cuidar de criança sozinho, não sei fazer comida direito, não sei..." Sua voz falhou. "Não sei fazer nada do que minha esposa fazia." Dona Rosa se levantou devagar, apoiando-se no marido. Era uma mulher pequena, curvada pelos anos, mas havia força nos seus olhos quando olhou para Miguel. "Eu sei cuidar de criança, moço. Criei 5 filhos. Sei fazer comida, lavar roupa, arrumar casa." Ela olhou para o bebê com ternura. "E esse pequenino precisa de cuidado de mãe." Seu Antônio também se levantou mais firme agora. "Eu ainda tenho força nos braços, rapaz. Posso buscar lenha, cuidar de horta, consertar cerca. Não somos inúteis." Miguel sentiu algo quente subir pelo peito. Não era a pena que ele sentia por eles, e não era a pena que eles sentiam por ele. Era outra coisa.
Era reconhecimento, era respeito mútuo, era a compreensão de que todos ali tinham algo a oferecer, mesmo em meio à dor. Então vamos, disse Miguel, começando a caminhar. A chuva não vai parar tão cedo. E ali, naquela estrada lamacenta, debaixo de uma árvore que testemunhou um momento de pura humanidade, nasceu algo inesperado, uma família. Não de sangue, mas de escolha, não de obrigação, mas de compaixão. Os três seguiram juntos pela estrada. Um homem enlutado com um bebê nos braços e dois velhos abandonados que acabavam de encontrar uma razão para continuar vivendo. Você já presenciou um ato de bondade que mudou vidas? Deixe nos comentários e continue aqui, porque essa jornada está apenas começando. A caminhada foi longa e silenciosa. Miguel ia na frente, os pés descalços já acostumados com a lama da estrada. Seu Antônio e Dona Rosa vinham logo atrás, mais devagar, apoiando-se um no outro a cada passo. O poncho que Miguel tinha dado cobria os dois. E embora ainda estivessem molhados, ao menos tinham alguma proteção contra o vento frio que começava a soprar. O bebê acordou no meio do caminho e começou a chorar. Um choro fraquinho, de fome. Miguel tentou acalmá-lo, balançando suavemente, mas o menino precisava de leite. E leite era algo que ele não tinha. Ele está com fome, disse Dona Rosa, aproximando-se. Há quanto tempo ele mamou? Miguel olhou para o céu, calculando. Faz umas 5 horas. Tenho uma vizinha que está amamentando o filho dela. Ela tira leite e me dá um pouco, mas... Ele olhou ao redor da estrada vazia. Tá longe ainda. Quando chegarmos, eu aqueço água e faço um chá bem fraquinho com um pouco de açúcar, disse Dona Rosa com firmeza. Não é o ideal, mas segura a fome do pequeno até conseguirmos leite de verdade. Miguel assentiu, grato. Era exatamente esse tipo de conhecimento que ele não tinha. Ana sabia essas coisas. Ana sabia tudo sobre cuidar de bebês, sobre remédios caseiros, sobre o que fazer em cada situação. Ele era apenas um peão. Bom com cavalo, bom com arado, bom com trabalho pesado. Mas bebê? Bebê era território desconhecido. Finalmente, quando o sol já começava a se pôr atrás das nuvens carregadas, eles avistaram a casa. Era realmente simples. 4 paredes de pau a pique, telhado de sapé, uma porta de madeira e 2 janelas pequenas. Havia uma varandinha estreita na frente, onde Miguel costumava sentar nas tardes de domingo. Ao lado da casa, um pequeno quintal com algumas galinhas ciscando e uma horta abandonada. É aqui, disse Miguel, quase pedindo desculpas pela modéstia do lugar. Não é muito, mas é meu. Dona Rosa olhou para a casinha com olhos brilhantes. Tem teto, tem paredes, tem porta. Sua voz saiu embargada. É mais do que a gente teve nas últimas noites. Miguel abriu a porta e entrou primeiro, seguido pelos 2 velhos. Dentro, a casa estava fria e um pouco desarrumada. Havia uma cama encostada na parede, uma mesa pequena com 2 cadeiras, um fogão a lenha no canto, algumas panelas penduradas, e um baú de madeira onde ficavam as poucas roupas que possuía. Tudo muito simples, tudo muito vazio. A cama é de vocês, disse Miguel imediatamente. Eu durmo na rede que está guardada no baú. Moço, não precisa, começou seu Antônio, mas Miguel já estava se movendo, acendendo o fogão com lenha seca que tinha guardado. Precisa sim. Os senhores estão encharcados e precisam se aquecer. Eu vou buscar roupa seca. Ele abriu o baú e tirou uma camisa velha que tinha sido do pai e uma saia de Ana que ainda cheirava a alfazema. Não é muito, mas serve para trocar essa roupa molhada. Enquanto os idosos se trocavam atrás de um lençol improvisado como divisória, Miguel preparou a rede e deitou o bebê nela, embrulhado no cobertor. O menino tinha parado de chorar, exausto, mas ainda se contorcia de fome. Dona Rosa apareceu alguns minutos depois, vestindo a saia de Ana e a própria blusa que tinha secado um pouco perto do fogão. Ela foi direto ao fogão, pegou a chaleira, encheu de água e colocou para ferver.
Depois, vasculhou os potes que estavam sobre a prateleira, até encontrar um pouco de açúcar mascavo e algumas folhas de erva doce secas. Isso vai acalmar a barriguinha dele, disse ela, preparando o chá com movimentos precisos e práticos de quem tinha feito aquilo centenas de vezes. E amanhã cedo a gente vai atrás dessa vizinha buscar leite de verdade. Miguel observava tudo com uma mistura de alívio e emoção. Fazia semanas que ele tentava fazer tudo sozinho, cuidar do bebê, manter a casa, lidar com a dor. E agora, de repente, tinha alguém que sabia o que fazer. Alguém que tomava as rédeas com naturalidade e carinho. Seu Antônio saiu de trás do lençol vestindo a camisa larga de Miguel. Ele olhou ao redor da casa e depois para o quintal pela janela. Amanhã eu começo a consertar aquela cerca dos fundos. Vi que está caindo. E a horta, com uns dias de trabalho, ela volta a produzir. Seu Antônio, o senhor não precisa, começou Miguel, mas o velho ergueu a mão. Rapaz, eu passei a vida inteira trabalhando. Não vou ficar aqui de braços cruzados enquanto você se mata sozinho. Ele se aproximou de Miguel e colocou a mão no ombro dele. Você nos deu abrigo quando a gente não tinha mais nada. A gente vai retribuir com trabalho e cuidado. É assim que funciona. Dona Rosa trouxe o chá morno numa colherinha e começou a dar ao bebê, gota por gota, com paciência infinita. O menino aceitou, fazendo careta pela novidade do gosto, mas engolindo. Aos poucos foi se acalmando. Ele precisa de um nome, disse Dona Rosa suavemente. Um bebê precisa ser chamado de alguma coisa. Miguel sentou na cadeira, observando o filho nos braços da velha. Ana queria chamar de Gabriel. Dizia que era nome de anjo. Sua voz falhou. Mas eu ainda não consegui. É como se dar o nome tornasse tudo mais real. Tornasse a ausência dela mais definitiva. Dona Rosa olhou para ele com compreensão profunda. A ausência já é real, meu filho. O nome não muda isso. Mas dá identidade para o seu menino. Dá a ele um pedaço da mãe que ele nunca vai conhecer. Miguel engoliu seco, as lágrimas finalmente vindo. Eram as primeiras que ele derramava desde o funeral. Ele tinha se segurado, achando que precisava ser forte. Mas ali, naquela casa simples, na presença de dois estranhos que de alguma forma já não pareciam tão estranhos assim, ele permitiu que a dor saísse. Gabriel, disse ele, a voz embargada. Meu filho se chama Gabriel. Dona Rosa sorriu através das próprias lágrimas. Gabriel, é um nome bonito. Sua mãe escolheu bem. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Miguel não dormiu com o peso da solidão absoluta. Havia outras presenças na casa. Havia vozes além da dele. Havia vida além da sua dor. E Gabriel, o bebê que tinha entrado no mundo tirando sua mãe dele, finalmente tinha um nome. E uma avó emprestada que já o segurava como se fosse seu próprio neto. Você acredita que Deus coloca pessoas certas no caminho nos momentos certos? Comente aqui. E fique conosco, porque essa nova família vai enfrentar desafios que vão testar tudo. Os primeiros dias foram de adaptação. Miguel acordava antes do sol nascer, como sempre fez, mas agora encontrava Dona Rosa já de pé, preparando café no fogão a lenha. O cheiro de café coado na flanela e pão assando nas brasas enchia a casa pequena de um aroma que ele não sentia desde que Ana tinha partido. Bom dia, meu filho, dizia Dona Rosa toda manhã, como se ele fosse realmente filho dela. E de alguma forma estranha, ele começava a se sentir assim, acolhido, cuidado, parte de algo maior que ele mesmo. Seu Antônio também acordava cedo. Ele começou consertando a cerca dos fundos, depois limpou a horta abandonada e plantou sementes de couve, alface e tomate que tinha guardadas no bolso da calça, sementes que tinha trazido da antiga casa, na esperança de um dia ter onde plantá-las novamente. Essa terra é boa,
disse ele a Miguel numa manhã, ajoelhado na horta com as mãos sujas de barro. Em 2 meses, a gente vai ter verdura fresca. E se você conseguir um pouco de esterco de cavalo, planto milho também. Miguel observava o velho trabalhar com admiração. Seu Antônio devia ter mais de 70 anos, as costas curvadas, as mãos trêmulas em alguns momentos. Mas quando pegava na enxada, quando cuidava da terra, havia uma dignidade nele que nenhuma idade poderia tirar. Gabriel prosperava sob os cuidados de Dona Rosa. Ela tinha negociado com a vizinha, Dona Lúcia, que tinha um bebê de 4 meses. Eu ajudo a senhora com os serviços de casa, propôs Dona Rosa, e a senhora tira um pouco de leite extra para o Gabriel. Que acha? Dona Lúcia, uma mulher bondosa, mas sobrecarregada, aceitou na hora. E assim, Dona Rosa passava as manhãs ajudando a vizinha, lavando roupa, cozinhando, limpando, enquanto trazia leite fresco para Gabriel à tarde. Ela é uma bênção, disse Dona Lúcia a Miguel quando ele foi agradecer pessoalmente. Trabalha que nem moça nova. E ensinou umas receitas que eu nem sabia que existiam. Miguel sorriu. Ela é especial. E o velho também. Meu marido disse que ele ajudou a consertar o telhado do paiol ontem. Não quis aceitar pagamento, disse que era só amizade de vizinho. Aos poucos, seu Antônio e Dona Rosa foram sendo aceitos pela pequena comunidade ao redor. As pessoas conheciam a história, sabiam que tinham sido abandonados, sabiam que Miguel os tinha acolhido e, em vez de julgamento, havia respeito. Esse menino tem coração de ouro, comentavam as mulheres no rio onde lavavam roupa. Pegou 2 velhos desconhecidos e tratou como família. E os velhos retribuem, acrescentava outra. Vi o seu Antônio ajudando o Joaquim a consertar a carroça semana passada, e a Dona Rosa ensinou a minha filha a fazer aquela renda bonita. Em 1 mês, a casa de Miguel tinha se transformado. Não em estrutura. Continuava sendo a mesma casinha simples de pau a pique, mas em essência. Havia cortinas nas janelas costuradas por Dona Rosa com retalhos que as vizinhas tinham doado. Havia flores plantadas na entrada, cuidadas por seu Antônio. Havia sempre comida quente no fogão. Havia risos, havia vida. E Gabriel crescia, engordou, ganhou bochechas rosadas, começou a sorrir quando via Dona Rosa se aproximar. Ela cantava cantigas antigas para ele dormir, as mesmas que tinha cantado para os próprios filhos décadas atrás. Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Miguel, ao voltar do trabalho na fazenda vizinha, onde tinha conseguido emprego como peão, ficava na porta observando a cena. Gabriel nos braços de Dona Rosa, seu Antônio consertando uma cadeira quebrada, a casa iluminada pela luz suave das velas. Era uma família, não tinha nascido do sangue, não tinha documentos, não tinha bênção oficial de nenhuma igreja. Mas era real, era verdadeira e era deles. Certa noite, depois que Gabriel dormiu, os 3 sentaram na varandinha para tomar café. O céu estava cheio de estrelas e o som dos grilos enchia o silêncio da roça. Miguel, disse seu Antônio, quebrando o silêncio, eu queria te dizer uma coisa. Miguel olhou para ele atento. Eu e a Rosa, a gente criou 5 filhos. Trabalhou a vida inteira. Sempre tentou fazer o certo. Sua voz ficou embargada. Mas no final, quando a gente mais precisava, eles não quiseram saber da gente. Dona Rosa colocou a mão sobre a do marido, dando força. E aí veio você, continuou seu Antônio, um estranho, um homem que não tinha obrigação nenhuma, e nos tratou com mais amor em 1 mês do que nossos próprios filhos nos trataram em anos. Ele olhou para Miguel com os olhos brilhando. Você nos devolveu a dignidade, rapaz. Nos devolveu a vontade de viver. Miguel sentiu a garganta apertar. Seu Antônio. Deixa eu terminar. O velho respirou fundo. Eu sei que a gente é velho. Sei que um dia vamos partir.
Mas enquanto Deus nos der força, a gente vai cuidar de você e desse menino como se fossem nosso filho e nosso neto de verdade. Porque é isso que vocês são pra gente agora. Família. Dona Rosa completou, as lágrimas escorrendo livres. Você nos salvou, Miguel, e agora a gente quer salvar você também, dessa tristeza que ainda carrega, dessa solidão. A gente tá aqui e vai ficar. Miguel não conseguiu segurar as próprias lágrimas. Levantou-se e abraçou os dois velhos, sentindo o calor, sentindo a verdade daquelas palavras. Eles tinham razão. Ele os tinha salvado naquela estrada chuvosa. Mas eles também estavam salvando ele, salvando-o de se perder na própria dor, de se afogar na solidão, de esquecer que ainda havia razões para sorrir. Obrigado, foi tudo que conseguiu dizer. Obrigado por ficarem. E naquela noite, sob o céu estrelado do interior, 3 almas solitárias se tornaram uma família verdadeira. Uma família escolhida, uma família de coração. Você já teve alguém que não era da sua família de sangue, mas se tornou família de coração? Compartilhe nos comentários e continue, porque provações estão vindo. Os meses passaram e a rotina se estabeleceu com naturalidade. Miguel trabalhava de sol a sol na fazenda do Coronel Mendes, um homem justo que pagava bem e respeitava seus peões. O trabalho era duro, lidar com gado, consertar cercas, ajudar na época da colheita. Mas Miguel era forte e dedicado. E agora tinha razões ainda mais fortes para trabalhar. Gabriel precisava crescer saudável, e seu Antônio e Dona Rosa mereciam viver com dignidade. O patrão percebeu a mudança em Miguel. Você tá diferente, disse ele um dia, enquanto observava o peão trabalhar. Mais firme, mais focado. Tenho família para sustentar agora, seu coronel, respondeu Miguel simplesmente. Ouvi falar que você pegou aquele casal de velhos que foi abandonado na estrada. É verdade? É verdade, sim, senhor. O coronel assentiu, pensativo. Isso foi uma atitude honrada, rapaz. O mundo precisa de mais gente assim. Ele fez uma pausa. Vou te dar um aumento e quero que você passe a ajudar o capataz nas decisões sobre o gado. Você tem olho bom para isso. Miguel ficou surpreso e grato. Muito obrigado, seu coronel. Com o dinheiro extra, Miguel conseguiu comprar algumas melhorias para a casa. Comprou telhas para substituir parte do sapé que estava estragado. Comprou um colchão novo para seu Antônio e Dona Rosa. Comprou pano para Dona Rosa fazer roupas novas para Gabriel, que crescia rápido. A horta de seu Antônio prosperava. O velho tinha mãos abençoadas para a terra. Tudo que ele plantava nascia forte e saudável. Em poucos meses, tinham mais verdura do que conseguiam consumir. A gente devia vender o excedente na feira da vila, sugeriu Dona Rosa. Dá para tirar uns trocados. E foi o que fizeram. Todo sábado, seu Antônio e Dona Rosa iam para a feira com um cesto cheio de verduras frescas. As pessoas compravam não só pela qualidade dos produtos, mas porque gostavam do casal. Seu Antônio tinha jeito para a conversa e sempre dava conselhos sobre plantio. Dona Rosa vendia também as rendas que fazia nas horas vagas, toalhas, panos de prato, barrados de saia. Olha só, disse Dona Rosa um dia, mostrando a Miguel as moedas que tinham guardado numa lata de biscoito. Esse dinheiro é nosso, meu, do Antônio e seu. É da família. Miguel tentou recusar. Esse dinheiro é de vocês. Vocês trabalharam para ganhar. E você trabalhou para dar teto e comida para gente, retrucou Dona Rosa com firmeza. Família divide tudo. Trabalho, comida, dinheiro, alegria e tristeza. Não tem esse negócio de meu e seu. Tem só nosso. Miguel aceitou, emocionado. E com o dinheiro juntado de todos, fizeram algo que parecia impossível meses atrás. Começaram a planejar uma casa maior.
Não precisa ser nada muito grande, disse Miguel, desenhando na terra com um graveto. Mas se a gente fizer mais um quarto, o Gabriel pode ter o dele quando crescer. E talvez uma varanda maior, para a gente sentar à tarde. E uma cozinha com mais espaço, acrescentou Dona Rosa, animada, com prateleiras de verdade e uma janela grande para clarear. Seu Antônio observava os planos com olhos brilhantes. Eu conheço um sujeito que sabe fazer tijolo de barro. Se a gente juntar lenha e argila, ele faz pra gente pelo custo do trabalho. Foi um projeto que levou mais de um ano. Miguel trabalhava na fazenda durante o dia e ajudava na construção à noite e nos domingos. Vizinhos ajudavam também. Uns traziam materiais, outros ofereciam mão de obra. A comunidade tinha visto como aquela família improvável trabalhava duro e se apoiava mutuamente e queriam contribuir. Quando a casa nova finalmente ficou pronta, era simples, mas sólida. 3 quartos, uma cozinha ampla com fogão a lenha de tijolos, sala com janelas grandes, varanda espaçosa. Tinha até um banheiro nos fundos, luxo raro na roça. No dia da mudança, Dona Rosa chorou. Eu nunca pensei que ia morar numa casa assim. Uma casa de verdade, com paredes firmes e teto que não deixa a água passar. É nossa casa, disse Miguel, Gabriel nos braços. O menino já tinha 1 ano e meio, estava aprendendo a andar e chamava Dona Rosa de vó e seu Antônio de vô. Nossa casa, repetiu seu Antônio, abraçando a esposa. Nossa família, nosso lar. Naquela noite, comemoraram com uma festa simples. Assaram um frango que as galinhas do quintal tinham reproduzido, fizeram arroz doce com canela e convidaram os vizinhos que tinham ajudado. Houve música, risadas, histórias contadas na varanda sob a luz de lamparinas. E Miguel, observando tudo aquilo, Gabriel brincando no colo de Dona Rosa, seu Antônio tocando viola emprestada, os vizinhos rindo e conversando, entendeu algo profundo. Ele tinha perdido Ana, e essa dor nunca ia embora completamente. Mas tinha ganhado uma família nova. Tinha ganhado propósito, tinha ganhado um futuro, e isso não apagava a perda, mas tornava possível continuar vivendo apesar dela. A prosperidade chegou através do trabalho conjunto. Compartilhe essa parte da história com quem precisa saber que dias melhores sempre vêm. E continue aqui, porque o passado está prestes a bater à porta. Foi numa tarde de sábado, quase 2 anos depois daquele dia na estrada, que o passado voltou. Miguel estava na varanda consertando uma sela, enquanto Gabriel brincava no chão com bonecos de madeira que seu Antônio tinha entalhado. Dona Rosa estava na cozinha preparando o almoço, e seu Antônio cuidava da horta nos fundos. Foi quando um homem apareceu caminhando pela estrada. Era alto, ombros largos, roupas simples, mas limpas. Trazia um chapéu de palha e uma expressão que misturava determinação com algo que parecia arrependimento. O homem parou no portão da cerca e ficou olhando para a casa. Depois olhou para os lados, como se estivesse confuso. Finalmente chamou. Com licença, tem alguém aí? Miguel levantou e se aproximou. Pois não. Em que posso ajudar? O homem tirou o chapéu, respeitoso. Desculpe incomodar. Eu tô procurando um casal de velhos. Meu pai e minha mãe. Disseram que eles foram vistos por aqui. Miguel sentiu o estômago apertar. Olhou mais atentamente para o homem e percebeu alguns traços familiares. O formato dos olhos, a linha do queixo. Era parecido com seu Antônio. Como é o nome deles? Perguntou Miguel, a voz neutra. Antônio Ferreira e Rosa Maria, respondeu o homem. Eu sei que eu errei. Eu deixei eles numa estrada há 2 anos. Pensei que não tinha jeito. Muitas bocas para alimentar, casa pequena, trabalho que mal pagava. Sua voz falhou. Mas eu não deveria ter feito aquilo. Não deveria. Miguel cruzou os braços, estudando o homem. Podia ver o arrependimento genuíno ali.
Mas também se lembrava de seu Antônio e Dona Rosa encharcados debaixo daquela árvore, tremendo de frio, abandonados. "E por que voltou procurar agora?" perguntou Miguel, a voz dura. "Porque minha esposa morreu há 6 meses", respondeu o homem, a voz embargada. "E antes de partir, ela me fez prometer que ia buscar meus pais. Disse que eu nunca ia ter paz se não fizesse isso." Ele olhou para o chão. "E ela tinha razão. Não tenho paz, não durmo direito. Fico pensando se eles ainda estão vivos, se estão sofrendo, se..." "Eles estão vivos", interrompeu Miguel. O homem ergueu os olhos, surpreso e aliviado. "Estão? Onde? Como estão?" Foi nesse momento que seu Antônio apareceu vindo dos fundos, carregando um balde com legumes recém-colhidos. Ele parou quando viu o homem no portão. O balde caiu de suas mãos, esparramando legumes no chão. "Pedro", disse o velho, a voz mal saindo. O homem Pedro ficou pálido. "Pai..." Por um longo momento ninguém se moveu. Pai e filho se olhavam através da cerca, separados por madeira, mas principalmente por 2 anos de abandono e dor. Dona Rosa apareceu na porta da casa, secando as mãos no avental. Quando viu Pedro, sua reação foi diferente da do marido. Ela não ficou paralisada, ficou furiosa. "Você tem coragem de aparecer aqui?" disse ela, a voz tremendo de raiva contida. "Depois de nos deixar para morrer naquela estrada?" "Mãe, eu..." "Não me chama de mãe." Dona Rosa desceu da varanda, os olhos brilhando. "Mãe é quem cuida, quem protege, quem não abandona os próprios pais como se fossem cachorro velho." Pedro baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, eu sei que não mereço perdão, mas eu vim pedir desculpas, vim dizer que errei, vim..." Ele olhou para a casa, para a propriedade bem cuidada. "Vim buscar vocês de volta." Foi seu Antônio quem falou, a voz calma, mas firme. "Pedro, você nos deixou numa estrada, na chuva, sem comida, sem abrigo. Prometeu voltar e não voltou. A gente esperou até perder a esperança." "Eu sei, pai, eu sei." "Mas Deus é bondoso", continuou seu Antônio, caminhando até ficar ao lado de Miguel. "Ele colocou esse rapaz no nosso caminho. Miguel, um homem que tinha acabado de perder a esposa, que carregava um bebê recém-nascido nos braços, que tinha suas próprias dores, e mesmo assim nos acolheu. Dividiu o pouco que tinha, nos tratou como família." Pedro olhou para Miguel, depois para a casa. Começava a entender. "A gente mora aqui há 2 anos", disse Dona Rosa, mais calma agora. "A gente trabalha, ajuda a cuidar do Gabriel, tem dignidade, tem um lar, tem uma família que nos escolheu, não porque era obrigada, mas porque quis." "Eu entendo", disse Pedro, a voz quebrada. "E eu não vim aqui esperando que vocês voltassem comigo. Eu só queria que soubessem que eu me arrependo, que eu errei, e que se um dia vocês conseguirem me perdoar..." Ele não conseguiu continuar, as lágrimas tomando conta. Seu Antônio e Dona Rosa se entreolharam. Havia dor ali, havia mágoa, mas também havia algo mais. A compreensão de que Pedro era fruto de uma época difícil, de circunstâncias desesperadoras. Não justificava o que ele tinha feito, mas explicava. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. "Entre, vamos conversar com calma." Pedro olhou surpreso. "Eu não quero incomodar." "Não está incomodando", disse Miguel. "Mas se vai ter essa conversa, que seja sentado, com café, como gente civilizada." E assim, naquela tarde passado e presente, se encontraram na varanda da casa que tinha sido construída com trabalho e amor. Pedro conheceu Gabriel, pediu perdão detalhadamente, explicou suas razões sem usar como desculpa. Seu Antônio e Dona Rosa ouviram, choraram, mas não prometeram perdão imediato. "Perdão não é algo que se dá de uma hora para outra", disse seu Antônio. "É algo que se constrói com tempo e com ações." "Eu entendo", disse Pedro, "e eu vou provar. De alguma forma, eu vou provar que mudei."
O que ninguém sabia ainda era que essa conversa era apenas o começo de algo maior. Algo que testaria os laços daquela família improvisada de formas que nenhum deles esperava. Você acredita em segundas chances? Ou existem erros imperdoáveis? Deixe sua opinião nos comentários. E fique, porque a decisão mais difícil ainda está por vir. Depois daquela tarde, Pedro começou a aparecer regularmente. Não morava perto, tinha conseguido trabalho numa fazenda a 3 léguas dali, mas vinha todo domingo visitar os pais. Sempre trazia algo: um saco de farinha, rapadura para Gabriel, sementes novas para a horta de seu Antônio. Não falava muito, apenas ficava ali, ajudando no que fosse preciso. Consertou o telhado do galinheiro, ajudou Miguel a construir um cercado melhor para os porcos. Cortava lenha sem que ninguém pedisse. Dona Rosa observava tudo com um olhar atento, mas cauteloso. Não era frieza, era proteção. Ela tinha sido ferida profundamente, e cicatrizes assim não desaparecem só porque alguém pede desculpas. Seu Antônio era mais aberto. Conversava com Pedro sobre a plantação, sobre o tempo, sobre coisas simples. Ainda não falavam sobre aquele dia na estrada. Ainda não falavam sobre os 2 anos perdidos, mas falavam. E isso já era algo. Miguel mantinha distância respeitosa. Não era problema dele julgar ou perdoar, mas observava. E via que Pedro era genuíno no arrependimento. Via que ele trabalhava duro, que tratava os pais com respeito, que não exigia nada em troca. Foi num domingo, 3 meses depois da primeira visita, que Pedro finalmente pediu o que Miguel sabia que eventualmente viria. Pai, mãe, disse ele, os 3 sentados na varanda enquanto Miguel e Gabriel brincavam no quintal. Eu arranjei uma casa melhor. É pequena, mas tem 2 quartos. Fica perto da fazenda onde trabalho. Ele respirou fundo. Eu queria pedir para vocês morarem comigo. Eu posso cuidar de vocês agora. Tenho trabalho fixo, salário garantido. Vocês não precisariam trabalhar mais. Poderiam descansar. O silêncio que seguiu foi pesado. Dona Rosa olhou para o marido. Seu Antônio olhou para a casa que eles tinham ajudado a construir, para a horta que ele cuidava todos os dias, para Gabriel rindo no colo de Miguel. Pedro, disse seu Antônio devagar, eu entendo o que você está oferecendo e agradeço, de verdade, mas a gente não trabalha aqui porque é obrigado. A gente trabalha porque quer, porque essa casa é nossa também, porque Miguel, Gabriel, eles são nossa família. Mas eu sou seu filho, disse Pedro, a voz falhando, seu filho de sangue. É, disse Dona Rosa suavemente. Você é, e a gente nunca vai deixar de te amar, nunca. Mas filho, ela olhou para Miguel, que tinha parado de brincar e observava de longe. Família não é só quem nasce de você, é quem fica com você, quem te acolhe quando você não tem mais nada, quem divide o pão mesmo quando o pão é pouco. A gente quase morreu naquela estrada, Pedro, continuou seu Antônio, não só de frio ou de fome, a gente quase morreu de dentro, de sentir que não servia mais para nada, que era peso, que podia ser descartado. Sua voz ficou mais firme. Miguel nos devolveu a dignidade, nos deu propósito, nos fez sentir que ainda valíamos alguma coisa. E agora vocês vão me abandonar como eu abandonei vocês? Perguntou Pedro, as lágrimas escorrendo. É isso? Não é abandono, disse Dona Rosa também chorando. É escolha. A gente está escolhendo ficar onde fomos escolhidos primeiro, onde fomos amados sem condição, onde fomos família quando mais precisávamos. Miguel se aproximou, Gabriel no colo. O menino já tinha 3 anos e entendia mais do que aparentava. Vô tá chorando? Perguntou ele, olhando para seu Antônio. Tô sim, meu netinho, disse o velho, abrindo os braços para a criança. Gabriel foi sem hesitar, abraçando o pescoço do avô emprestado. Pedro observava a cena e algo dentro dele se quebrou. Não de raiva ou ressentimento, mas de compreensão.
Ele via ali o que ele próprio tinha destruído: a confiança, o vínculo, a certeza de pertencer a alguém. Eu entendo, disse ele finalmente, a voz baixa. Vocês têm razão. Eu perdi esse direito quando os deixei naquela estrada. Ele se levantou, enxugando os olhos. Mas eu queria que soubessem. Eu vou continuar vindo, não para tirar vocês daqui, mas porque vocês são meus pais, e eu quero ser filho de vocês de novo, mesmo que leve anos, mesmo que eu nunca consiga apagar o que fiz. Seu Antônio também se levantou e, surpreendendo a todos, abraçou o filho. Você não precisa apagar nada, Pedro. Você precisa construir algo novo, e a gente vai estar aqui te vendo construir. Vai demorar, vai doer, mas a gente vai estar aqui. Dona Rosa juntou-se ao abraço, os três chorando juntos, chorando pela dor do passado, mas também pela possibilidade de cura do futuro. Miguel assistiu a tudo com respeito, segurando Gabriel. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele. Era sobre uma família de sangue, tentando se reconectar através das rachaduras que o abandono tinha causado. Mas ele também sabia que, não importasse o que acontecesse, seu Antônio e Dona Rosa tinham feito sua escolha. E tinham escolhido ficar. Tinham escolhido a família que se constrói, não a que se herda. E nesse momento, Miguel entendeu que o amor verdadeiro não é posse, é liberdade, é dar às pessoas que você ama a opção de escolher e ser grato quando elas escolhem ficar. Você acredita que é possível reconstruir o que foi quebrado? Deixe nos comentários e continue, porque o final dessa história vai mostrar que algumas escolhas mudam tudo. Os anos passaram como passam na roça. Devagar, marcados pelas estações, pelas colheitas, pelos nascimentos e pelas despedidas. Gabriel cresceu forte e saudável, com os cuidados de 3 gerações. Aos 5 anos, já ajudava seu Antônio na horta, aprendendo a plantar e a cuidar da terra. Aos 7, sentava ao lado de Dona Rosa para ouvir histórias antigas enquanto ela costurava. E com Miguel, aprendia sobre trabalho honesto, sobre respeitar os mais velhos, sobre ser homem de palavra. Papai, perguntou Gabriel um dia, já com 8 anos, por que eu chamo a vó Rosa de vó se ela não é minha avó de verdade? Miguel estava consertando uma cerca e parou, pensando bem antes de responder. Gabriel, vem cá. Ele sentou num tronco e puxou o filho para perto. Você sabe o que é família de verdade? O menino balançou a cabeça. Família de verdade é quem fica, é quem cuida, é quem ama sem pedir nada em troca. Miguel apontou para a casa onde Dona Rosa preparava o jantar enquanto cantarolava. Sua avó Rosa e seu vô Antônio, eles me acharam quando eu estava perdido. Quando sua mãe tinha partido e eu não sabia como cuidar de você sozinho. Eles ficaram, eles ajudaram, eles amaram a gente. Então eles são família de verdade? Perguntou Gabriel. São, família do coração. E às vezes, meu filho, família do coração é ainda mais forte que família de sangue. Gabriel pensou por um momento e depois sorriu. Eu gosto de ter vó Rosa e vô Antônio. Eles fazem biscoito bom. Miguel riu, abraçando o filho. Fazem mesmo. Pedro continuou vindo todos os domingos, sem falta. Com o tempo, a rigidez nas conversas foi dando lugar a algo mais leve. Não era como era antes, nunca seria, mas era algo novo. Uma relação construída sobre arrependimento verdadeiro e perdão conquistado aos poucos. Pai, disse Pedro um dia, já passados 5 anos desde seu retorno, eu casei. Seu Antônio ergueu as sobrancelhas surpreso. Casou? Com quem? Com a Carminha, filha do seu José da Fazenda. A gente vai ter um filho. Dona Rosa se emocionou. Um neto de sangue. Pedro sorriu, mas havia tristeza misturada. Eu sei que Gabriel já é o neto de vocês de coração, e eu não quero que isso mude, mas eu ia gostar. Ia gostar se vocês pudessem conhecer meu filho também, ser a voz dele também.
Foi Miguel quem respondeu, porque viu a dúvida nos olhos de seu Antônio e Dona Rosa. Pedro, coração não tem limite. Seu filho vai ser bem-vindo aqui sempre, e Gabriel vai ter um primo, vai ser bom para ele. E assim foi. Quando o filho de Pedro nasceu, chamaram de Antônio em homenagem ao avô. Seu Antônio e Dona Rosa o receberam com o mesmo amor que tinham por Gabriel. Não era competição, era expansão. Olha só, disse Dona Rosa uma tarde, segurando o pequeno Antônio enquanto Gabriel brincava aos seus pés. Eu fui mãe de 5 filhos, mas agora sou avó de 2 netos e mãe de coração de um homem adulto. Ela olhou para Miguel com ternura. Deus tem uns jeitos estranhos de consertar o que está quebrado. Miguel, agora com 37 anos, sorriu. Tem mesmo, vó Rosa, tem mesmo. Os anos trouxeram prosperidade. A pequena propriedade de Miguel cresceu. Ele conseguiu comprar mais terra, aumentar a criação de porcos, plantar café. Seu Antônio continuou cuidando da horta, que agora vendia produtos para 3 vilas ao redor. Dona Rosa tinha se tornado famosa pelas rendas e pelos doces que fazia. As pessoas vinham de longe para comprar, mas o mais importante não era a prosperidade material, era a paz. Era sentar na varanda em tardes de domingo, vendo Gabriel e o pequeno Antônio brincarem juntos, enquanto Pedro e Miguel conversavam sobre trabalho, e seu Antônio tocava viola, e Dona Rosa bordava tranquila. Era isso que eles tinham construído. Não riqueza, mas riqueza de outro tipo. A riqueza de pertencer, de ser amado, de ter para onde voltar. Uma noite, seu Antônio chamou Miguel para uma conversa particular. Eles caminharam até a horta sob a luz da lua cheia. Miguel, disse o velho, a voz já mais fraca pela idade. Eu tô velho, 82 anos, a Rosa tem 79. A gente não vai durar para sempre. Não fala assim, começou Miguel, mas seu Antônio ergueu a mão. Deixa eu falar, é importante. Ele olhou para as estrelas. Quando eu morrer e quando a Rosa morrer, eu quero que você saiba. Esses foram os melhores anos da minha vida. Não os anos que eu criei meus filhos. Não os anos que eu fui jovem e forte. Esses anos aqui, com você, com Gabriel, com essa família que a gente escolheu. Miguel sentiu as lágrimas virem. Vô Antônio, você nos salvou naquela estrada, rapaz. Mas não foi só naquele dia. Você nos salva todo dia, com sua bondade, com seu respeito, com sua presença. O velho colocou a mão no ombro de Miguel. Eu quero que você crie Gabriel sabendo disso, sabendo que família é escolha, que amor é ação, que bondade sempre, sempre vale a pena. Eu vou, prometeu Miguel, abraçando o velho. Eu vou. E naquela noite, debaixo das estrelas, 2 homens que não compartilhavam sangue, mas compartilhavam tudo que importava, selaram um legado que passaria de geração em geração. Você já recebeu uma lição de vida de alguém especial? Conte nos comentários e fique para o epílogo, porque essa história precisa terminar do jeito certo. Seu Antônio faleceu numa tarde tranquila de outono, aos 85 anos. Estava na horta, fazendo o que mais amava, cuidando da terra. Simplesmente sentou sob a sombra da mangueira, fechou os olhos e partiu. Sem dor, sem sofrimento. Como se tivesse apenas decidido que estava na hora de descansar. Foi Gabriel, agora com 11 anos, quem o encontrou. Vô tá dormindo na horta, disse ele entrando em casa. Mas algo na quietude daquela cena fez Dona Rosa e Miguel correrem. O funeral foi simples, mas concorrido. Vieram vizinhos de 3 vilas diferentes. Vieram pessoas que seu Antônio tinha ajudado ao longo dos anos, ensinando a plantar, consertando ferramentas, dando conselhos. Pedro veio com a esposa e o filho. Todos choraram. Ele foi um homem bom, disse o padre que conduziu a cerimônia.
Um homem que ensinou, pelo exemplo, que família não se limita ao sangue, que bondade não se limita à obrigação, que amor não se limita às palavras. Dona Rosa ficou em silêncio durante todo o funeral. Não chorou. Apenas segurou a mão de Miguel de um lado e de Gabriel do outro, olhando fixamente para o caixão simples de madeira onde repousava o homem que tinha sido seu companheiro por 58 anos. Foi só quando chegaram em casa, quando a multidão se dispersou e ficaram apenas eles quatro, Miguel, Gabriel, Pedro e Dona Rosa, que ela finalmente desabou. 58 anos, disse ela, a voz quebrada. 58 anos juntos, e agora ele se foi. Miguel a abraçou. Ele está em paz, vó. Ele viveu bem, amou bem e foi amado. Eu sei, soluçou ela. Eu sei, mas dói mesmo assim. Os meses seguintes foram difíceis. Dona Rosa continuava trabalhando, cozinhando, costurando, cuidando de Gabriel. Mas havia uma tristeza nela que não desaparecia. Ela olhava para a horta e via seu Antônio. Olhava para a varanda e via ele tocando viola. Olhava para a cama vazia e chorava baixinho quando achava que ninguém estava ouvindo. Foi Gabriel quem trouxe de volta um pouco da luz aos olhos dela. Vó, disse ele um dia, o vô me ensinou a plantar, mas eu esqueci algumas coisas. A senhora pode me ensinar de novo? Dona Rosa olhou para o menino e viu nos olhos dele a mesma bondade que Miguel tinha mostrado naquela estrada anos atrás. Posso, meu neto. Claro que posso. E assim, juntos, Gabriel e Dona Rosa mantiveram a horta viva. Mantiveram viva também a memória de seu Antônio, não através da tristeza, mas através da continuidade do trabalho que ele amava. 3 anos depois, foi a vez de Dona Rosa. Ela tinha 82 anos e tinha vivido plenamente cada dia desde a morte do marido. Não ficou doente, não sofreu. Simplesmente, numa manhã, não acordou. Foi dormir e encontrou seu Antônio do outro lado, como ela sempre dizia que aconteceria. A gente fez um pacto quando casamos, ela tinha contado a Miguel anos atrás. Dissemos que nem a morte ia nos separar por muito tempo, e eu vou cumprir esse pacto. O funeral de Dona Rosa foi ainda maior que o de seu Antônio. Ela tinha tocado tantas vidas, através dos doces que fazia, das rendas que costurava, das palavras de conforto que oferecia. As mulheres da região a viam como uma matriarca, uma conselheira, uma amiga. Gabriel, agora com 14 anos, chorou copiosamente. Ela era minha avó de verdade, dizia ele, abraçado ao pai. Ela era. Era sim, meu filho, confirmou Miguel, também chorando. E sempre vai ser. Pedro compareceu, trazendo a família inteira. Ele se aproximou do túmulo e falou baixinho, como se Dona Rosa pudesse ouvi-lo. Mãe, eu sei que demorei, sei que errei, mas obrigado por me perdoar. Obrigado por me dar a chance de ser filho de novo. Enterraram Dona Rosa ao lado de seu Antônio, debaixo de uma jabuticabeira que ela amava. Os dois ficariam juntos para sempre, como tinham prometido. Depois dos funerais, a casa ficou mais silenciosa, mas não ficou vazia, porque Miguel tinha aprendido, com seu Antônio e Dona Rosa, que família continua, que legado não é o que deixamos em testamento, mas o que plantamos nos corações. Gabriel cresceu lembrando-se de tudo que os avós emprestados lhe ensinaram. Quando ficou adulto, casou e teve filhos, e aos filhos contou a história de um homem que encontrou 2 velhos na chuva e fez deles família. Contou sobre bondade que transforma, sobre escolhas que salvam, sobre amor que ultrapassa sangue. E Miguel, já senhor de 50 anos, sentava na varanda nas tardes de domingo, via os netos brincarem na horta que seu Antônio tinha plantado e sabia que tinha feito o certo. Aquele gesto simples, tirar o poncho das próprias costas e colocar sobre 2 velhos tremendo de frio,
tinha se multiplicado em décadas de amor, de família, de propósito, e isso, ele sabia, era o que realmente importava. Essa história te ensinou algo sobre família e escolhas? Compartilhe nos comentários. E fique para o epílogo final, onde vamos entender o legado completo. Hoje, mais de 50 anos depois daquele dia chuvoso na estrada, a história de Miguel, seu Antônio e Dona Rosa ainda é contada na região. A casa que eles construíram juntos ainda está de pé, reformada e expandida pelos descendentes de Miguel. Gabriel, agora um homem de 63 anos, mora ali com a esposa. Seus filhos cresceram ali. Seus netos brincam no mesmo quintal onde ele brincou. A horta que seu Antônio plantou continua produzindo. Gabriel ensinou aos filhos, que ensinaram aos netos. É uma tradição. Todo sábado, a família se reúne para cuidar da terra juntos. E enquanto trabalham, contam histórias. Vô Antônio, diz Gabriel aos bisnetos, não era meu avô de sangue, mas era meu avô de coração, e ele me ensinou que a melhor herança que podemos deixar não é terra, não é dinheiro, é bondade. No pequeno cemitério da vila, os túmulos de seu Antônio e Dona Rosa são sempre os mais floridos. Não só porque a família cuida, mas porque a comunidade inteira cuida. Eles se tornaram símbolos de algo maior, da possibilidade de recomeçar, de ser acolhido, de encontrar família onde menos se espera. Pedro, o filho que abandonou os pais, viveu até os 70 anos. Nos últimos anos de vida, morou perto da casa de Gabriel, ajudando a cuidar da horta que o pai tinha criado. Ele nunca parou de pedir desculpas, nunca parou de tentar compensar. Tio Pedro, disse Gabriel um dia, quando o velho já estava doente, o senhor já pagou sua dívida, já pediu desculpas suficiente, já provou que mudou. Pode descansar em paz. Pedro chorou. Obrigado, Gabriel. Obrigado por ter sido filho melhor que eu fui. Quando Pedro morreu, Gabriel fez questão de enterrá-lo ao lado dos pais. Porque no final, ele disse no funeral, ele também aprendeu, também mudou. Isso é o que importa, não onde começamos, mas onde escolhemos chegar. Miguel viveu até os 78 anos. Morreu cercado pela família enorme que tinha criado. Filhos, netos, bisnetos e também os descendentes de Pedro, que se misturaram aos seus criando uma árvore genealógica que não cabia em linhas de sangue, mas em círculos de amor. Pai, disse Gabriel na beira da cama, segurando a mão frágil do velho Miguel. O Senhor salvou muita gente. Salvou o vô Antônio e a avó Rosa. Salvou eu quando mamãe morreu. Salvou até o tio Pedro, porque deu aos avós um lugar seguro onde ele pudesse buscar perdão. Miguel sorriu fraco. Eu não salvei ninguém, meu filho. Eu só fiz o que qualquer pessoa boa faria. Acolhi quem precisava. Amei quem estava perto. Trabalhei duro e confiei que Deus ia fazer o resto. E Deus fez. Disse Gabriel chorando. Olha a família que a gente tem. Olha quantas vidas o Senhor tocou. Olha o legado que fica. O legado... Miguel respirou fundo, os olhos já se fechando. O legado não é meu, é deles, do seu Antônio, da Dona Rosa, da sua mãe Ana. Eu só continuei o que eles começaram. Foram suas últimas palavras e foram perfeitas. Hoje, na vila, há uma praça com o nome de Miguel Santos. No centro da praça, uma estátua simples, um homem segurando um bebê de um lado e estendendo a mão para dois idosos do outro. Na base, uma placa de bronze. Miguel Santos, 1862-1940. Ensinou que família não nasce, se escolhe. Que bondade não custa, transforma. Que amor não divide, multiplica. Todo ano, no aniversário da morte de Miguel, a comunidade se reúne na praça para uma celebração. Não é um evento triste, é alegre. Porque celebram não a morte, mas a vida. Celebram as escolhas que ele fez. Celebram o exemplo que deixou. E no final de cada celebração, alguém sempre levanta e conta novamente a história.
A história de um homem que num dia chuvoso encontrou dois velhos abandonados e decidiu que eles mereciam mais, que mereciam dignidade, que mereciam amor. E por causa dessa escolha, termina sempre o narrador, nasceu uma família, e essa família gerou outras, e essas outras geraram outras mais. Até que a bondade daquele único gesto se espalhou como semente boa em terra fértil, criando raízes que nenhuma tempestade consegue arrancar. As crianças ouvem com olhos arregalados, os adultos ouvem com lágrimas nos olhos, e todos entendem a mensagem. Um único ato de bondade pode mudar destinos. Uma única escolha pode criar legados. Uma única pessoa pode fazer diferença. Porque Miguel não era especial. Era apenas um homem bom que fez a coisa certa no momento certo. E isso foi suficiente para mudar o mundo ao seu redor. E a lição permanece, ecoando através das gerações. Quando você encontrar alguém na estrada da vida, perdido, abandonado, precisando de ajuda, não passe reto. Pare, estenda a mão. Divida o que você tem, mesmo que seja pouco. Acolha, ame, porque você nunca sabe quando está construindo uma família. Você nunca sabe quando está salvando uma vida. Você nunca sabe quando está criando um legado que vai durar muito além de você mesmo. E no final é isso que fica. Não o dinheiro que ganhamos, não a fama que conquistamos, mas as vidas que tocamos, os corações que aquecemos, as famílias que construímos. Miguel entendeu isso naquele dia na estrada. Seu Antônio e Dona Rosa entenderam quando aceitaram o abrigo. Gabriel entende enquanto ensina aos netos. E agora você entende também. Porque essa não é apenas uma história do passado. É uma lição para hoje, para você, para todos nós. A bondade sempre, sempre vale a pena. O amor sempre, sempre transforma. E a família, a verdadeira família, sempre, sempre é construída no coração. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.